Hoje vamos analisar o porquê Game of Thrones tomou um rumo estranho e teve esse final que decepcionou a maioria dos fãs. Claro que a gente vai discutir a série inteira, então tem spoilers de tudo. Vamos fazer o post-mortem aqui de Game of Thrones, ou seja, assim, um relatório da morte. Vamos entender por que a série teve esse final tão, assim, estragado. Ou seja, onde a série saiu dos trilhos e desandou, e acabou tendo, assim, um final equiparável ao final de Lost, ou até para algumas pessoas pior ainda. Mas antes, um pequeno disclaimer aqui. Em uma época de muito ódio para quem tem opinião contrária, eu preciso dizer: esse vídeo não é para ofender você que gostou do final de Game of Thrones de maneira nenhuma. As pessoas têm direito de ter opiniões diferentes. Não é porque meu cantor predileto é o Elvis que eu vou brigar com você se seu cantor predileto for o Gustavo Lima. Muito pelo contrário. Se seu cantor predileto é o Gustavo Lima, não quer dizer que você é melhor do que eu e nem que eu que sou melhor que você, beleza? Game of Thrones ia muito bem como uma das melhores séries da TV. Até que chegou a 7ª temporada e aí as coisas começaram a ficar um pouco estranhas para alguns fãs, piorando muito da 8ª temporada para outros fãs. E aí, para alguns fãs como eu, descarrilhou de vez nos 2 últimos episódios da série. Logo de cara, a gente já pode atribuir a culpa a isso aos livros, ou melhor dizendo, a ausência dos livros. Até o final da 6ª temporada, a série de TV bebia na fonte original, nos livros do George R.R. Martin, ou seja, era basicamente uma adaptação dos livros para a série. Lógico, tinha algumas alterações, adaptações ali necessárias para a TV, mas era uma adaptação muito bem feita. Mas, quando terminaram a 6ª temporada, não tinha mais livros para eles adaptarem. George R. R. Martin não escreveu o resto da história. Ou seja, os roteiristas tiveram que tirar da cabeça deles o resto da história. Você assistiu 6 temporadas, que a história veio da imaginação de uma pessoa só, uma imaginação muito brilhante, se diga-se de passagem, e aí teve que lidar com uma mudança criativa muito brusca, assim. Foi muito diferente. Tanto é verdade que os próprios produtores da série já adiantavam que não iam dar muito certo isso. Por isso que eles falaram, não, a gente só vai fazer mais 2 temporadas. E a decisão de fazer 2 temporadas foi exatamente por conta disso. Assim, a série dava muita audiência, dava muito dinheiro pra HBO. É óbvio que eles queriam que continuasse, mas eles meio que já estavam prevendo que ia dar ruim. Tanto que é verdade que eles deixaram muitas, mas muitas coisas esquecidas. Coisas que eles provocaram, coisa que eles falaram, presta atenção nisso daqui, que isso vai ser muito importante. E aí, esqueceram. Ou ficaram com preguiça, né? Sei lá eu. Criaram tanta coisa, tanta expectativa e aí, nada. Por isso mesmo, né? A comparação ali com Lost. Tipo assim, vamos terminar logo, porque quanto mais rápido a gente terminar, menos chance da gente cagar no caminho. E aí o plano deles não deu muito certo, né? Eu, particularmente, não vou dizer que essas 2 últimas temporadas foram de todo ruim, não. Eu, particularmente, gostei do episódio da batalha contra o Rei da Noite. De algumas partes eu gostei, de outras nem tanto. Agora, os 2 últimos episódios da série, mamãe, era melhor ter ido assistir o filme do Pelé. Vamos dar alguns exemplos de coisas que eles provocaram a gente, que eles mandaram a gente prestar atenção e aí simplesmente, sim, não levou a nada, esqueceram, não teve importância nenhuma. Vamos começar falando do Rei da Noite, que aí a gente teve uma provocação dos produtores da série dizendo que não, o Rei da Noite não quer matar geral, ele quer uma pessoa em especial. E aí a gente ficou assim, nossa, quem será que ele quer? Deve ser alguma pessoa especial, alguma revelação mística de alguém, de repente alguém tem algum superpoder, alguma coisa assim? Não, era o Bran que ele queria. E por que ele queria o Bran? Não sei. Porque sim, a gente sabe que o Bran tem toda a memória de Westeros, de todos os tempos, de todo mundo. Quem sabe o Rei da Noite queria matar ele pra apagar a memória do mundo, mas isso não é revelado, fica bem no escuro. Tipo assim, ele quer apagar a memória do Bran, ele é um vírus de computador, quer apagar tudo que tá no HD de Westeros. Não sabemos e temos que nos contentar com isso e ponto final. Aliás, falando do Rei da Noite, a gente chegou a ver ele usando o poder dele de ressuscitar os mortos. Isso é bem legal, né? Mas cadê ele lutando na luta final dele? Não teve? Como assim? E eu achei muito louco a Arya acabando com ele, diferente de algumas pessoas. Afinal de contas, a Arya é a melhor guerreira de Westeros. Não tem ninguém mais forte do que ela. Não tem Jon Snow, não tem Brienne de Tarth, não tem o Cão, talvez o Montanha, né? Eu queria ver uma batalha ali entre os dois. Tecnicamente, a Arya empatou com a Brienne de Tarth, né? Quando elas treinaram. Mas como a Arya tem outras habilidades, tipo mudar de face, eu acho que a Arya é mais forte que a Brienne, sim. Inclusive eu tô fazendo uma votação no meu Instagram, tá aqui, de quem é a guerreira mais forte de Westeros. Se é a Brienne de Tarth ou se é a Arya. Vai lá e vota. E aí a gente teve tanto
tempo de provocação em uma luta de Jon Snow contra o Rei da Noite contra Jon Snow, e aí não teve a luta. É tipo você assistir um filme do Rock e não ver ele lutando contra o Apollo Creed. Ainda sobre esse episódio aí, que tal os Dothrakis? A luta já começa com os Dothraki indo de frente, assim, contra o exército do Rei da Noite. E aí, tipo, eles são dizimados, só pra mostrar o poder de fogo do Rei da Noite, sacou o trocadilho? Legal, nenhum problema nisso, todo grande vilão já tem que chegar matando, né? Tipo o Negan, tipo o Thanos. Mas aí, 2 episódios depois, os Dothraki se multiplicaram. Oi? Como assim? Eles tinham morrido todos, eles até falam lá, quando eles estão planejando, não, eles foram dizimados, sobraram poucos Dothrakis. E aí tá todo mundo lá de novo? Será que eles fizeram uns bebês que nasceram instantaneamente, aí tomaram leite de giganta pra crescer? E alguém pode dizer, ah não, Lucas, mas é que não estavam todos ali na batalha. Alguns estavam cuidando de outras coisas em outro lugar, por isso que a gente não viu. Mas isso não faz sentido nenhum. Qual era o lugar mais importante pra eles estarem do que naquela batalha que tava todo mundo? E ainda teve um negócio bem tosco na batalha contra o Rei da Noite, que foi assim... Toda vez que algum personagem estava encurralado, que não tinha mais saída com ele, a câmera cortava para outro personagem. E aí quando voltava para esse personagem que estava encurralado, ele estava de boa. Aconteceu com a Brienne, aconteceu com o Jaime, aconteceu até com o Sam. E que tal a brilhantíssima ideia de quando você vai lutar contra um cara que tem o poder de ressuscitar os mortos, você se esconder na cripta, onde tem um monte de mortos. Boa ideia, Tyrion. Não era você o inteligente, o cérebro da série? Eu tenho até uma caneca sua aqui, cara, que diz isso. Como assim? E como eu disse, eu gostei da Arya matando o Rei da Noite. Mas assim, eu queria uma luta mais legal, sabe? A gente foi provocado desde o primeiro episódio. O inverno está chegando, o inverno está chegando, o inverno está chegando. E quando chega... acabou. Ligaram o aquecedor. Você entende o quanto é anticlimático isso? Inverno, anticlimático, bom trocadilho, hein? E que tal o símbolo sinistro que ficava aparecendo sempre referente ao Rei da Noite? Até apareceu nessa temporada. E a gente ficava teorizando se tinha alguma ligação com os Targaryen, se tinha alguma relação ao tempo e espaço, alguma ligação com a alma. E aí, simplesmente esqueceram. Esqueceram o símbolo. Não explicaram, não falaram nada, não mostraram mais, e é isso mesmo, e acabou, você tem que se dar por satisfeito. Outra coisa que foi o cúmulo de mal executado pra mim foi a Golden Company. Os caras pintaram eles como uma grande ameaça contra a Daenerys. Se a Daenerys tem os dragões, a Cersei tem a Golden Company. São os melhores guerreiros que existem. Eles nunca foram derrotados e nunca fugiram da luta. E aí eles são derrotados sem nem levantar a espada. E o único cara que não morre instantaneamente, que é o líder deles, bom, ele tenta fugir. Ah, fala sério, né? E aí existia a possibilidade de ter uma baita subtrama ali, que eles, ao reconhecerem que estão lutando contra 2 Targaryen, eles iriam mudar de casaca, porque lá na sua origem da Golden Company, eles tinham fundação ali em família Targaryen, que foram exilados e tal, e aí poderia ser a primeira vez que eles quebram um contrato e se voltam contra quem contratou ele, mas não. Deixaram pra lá. Não só deixaram pra lá, como aniquilaram eles em 5 segundos. Outra coisa, por que diabos a Brienne de Tar não ficou em Winterfell cuidando da Sansa? A grande promessa dela não era proteger as filhas da Catelyn Stark? E ela ficou na guarda real do filho dela? Tipo, eu adorei ver ela como líder da guarda real. Amei, acho que ela mereceu. Mas não foi o que a história contou dela, né? E aí os 2 grandes crimes do roteiro preguiçoso. A loucura da Daenerys e a consequente morte dela. Ao longo da série, a Daenerys sempre teve assim uns lampejos de loucura quando ela era contradita. Mas aí o que fizeram na série, assim, sabe? Depois que a Cersei se rende, depois que não precisava fazer mais nada, aí a Daenerys decide aniquilar inocentes, mulheres e crianças inocentes. E aí que tá o problema, o nível de sanidade, melhor dizendo, o nível de loucura da Daenerys nesse penúltimo episódio foi uma Ferrari. Ela foi de sã a louca em 2 segundos, de 0 a 100 em 2 segundos. Ela não ficou louca quando seus 2 filhos morreram, ela não ficou louca quando a amiga dela perdeu a cabeça por culpa da Cersei, ela ficou louca quando a Cersei se rendeu. Tudo bem, eu entendo, ela queria vingança contra a Cersei, mas aí ela queima os inocentes da cidade antes de ir atacar a Cersei. Dá pra você perceber que ela faz questão de queimar a cidade inteira. E aí a Cersei, que foi a grande conspiradora desde o primeiro episódio de Game of Thrones, aquela vilãzona que tava lá presente, toda a trama tinha o dedo dela, ela morre com um tijolo que cai na cabeça dela.
Beleza, hein? Um tijolo. Poderia ser o Jon Snow que mata ela, poderia ser a Arya que mata ela, poderia até ser a Sansa que mata ela. Não, um tijolo. E por falar na Cersei, que tá o arco de redenção do Jaime. Foram fazendo durante a série inteira o arco dele, ele se tornando uma pessoa humilde, ele se distanciando da irmã, e aí do nada, literalmente do nada, ele decide que ainda ama ela e vai até lá pra ficar com ela. Cara, poderiam ter feito ele executando ela, ele sendo regicida mais uma vez. E que tal aquela profecia da Cersei, aquela que a bruxa contou pra ela quando ela era criança? Esqueceram completamente também. Outra coisa que esqueceram completamente foi a habilidade da Arya em mudar de rosto. Afinal de contas, a última vez que ela usou foi pra vingar o casamento vermelho. E depois, nunca mais, né? Porque é uma habilidade muito boa, muito útil e não, esqueceram. A Arya poderia ter usado isso, por exemplo, pra entrar mais fácil na Fortaleza Vermelha lá, né? Lá em Porto Real. Não, esqueceram, ela vai andar a pé. E por falar na Arya, que tal o cavalo branco do penúltimo episódio? Que diarreia mental foi aquela? Muita gente até teorizou que a Arya morreu e o cavalo seria o transporte dela para o paraíso, mas não era nada demais mesmo, era só um cavalo que apareceu lá por milagre e acabou. E aí tem a morte da Daenerys. Eu concordo que a Daenerys teria que morrer, não ia ter outro jeito. Mas o jeito foi executado. Que execução lixo. Ela leva uma facada no bucho e fim. Poderiam pintar a última luta dela com seu dragão, contra o Jon Snow, quem sabe usar os Imaculados contra o Winterfell. Deixa pra lá. Uma facadinha assim, morreu, acabou. Porque eu não consegui entender qual é a lógica dos Imaculados não executarem o Jon depois disso. E pior ainda, por que levaram o Tyrion até ali? Vamos levar um prisioneiro para discutir o que fazer com o outro prisioneiro. Oi? Não, melhor também são as falas do Jon Snow nessa última temporada, né? Parece que desde que ele descobriu que ele é Aegon Targaryen, ele só sabe falar duas coisas. Eu não quero e ela é a minha rainha. Sério, 90% das falas dele foram essas. Isso porque tinham dito que ele ressuscitou como o herói prometido. Beleza, hein? Fora a decisão sem pé nem cabeça de mandar ele de volta para a Patrulha da Noite, que, sem o Rei da Noite existindo e agora sem os Selvagens, que são amigáveis, bom, a Patrulha da Noite não serve mais pra nada, né? E a revelação bombástica, que na verdade ele é Aegon Targaryen, não serviu pra nada, só pro Varys ser executado, só. Bom, e pra deixar a Daenerys um pouquinho mais pé da vida e tomar um Starbucks no meio do episódio. Deixa isso tudo pra lá, deixa pra lá que ele é o legítimo herdeiro ao trono. Vamos deixar o prisioneiro Tyrion nomear quem ele acha que deve ser rei. E aí o rei já aponta o Tyrion, o cara que apontou ele para ser rei como mão do rei. Olha como eles já mostraram como a política funciona, a troca de favores, né? Só para eu entender, o Bran perdoou os crimes do Tyrion e nomeou ele mão. Só que não perdoou o crime do Jon Snow, que é o legítimo herdeiro ao trono, e mandou ele pra Patrulha da Noite. Beleza, hein, campeão? Fazer o quê, né? Infelizmente, galera, Game of Thrones foi uma série fantástica, uma das melhores que eu já assisti, mas teve um final bem, mas bem cagado. Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir, nos vemos na próxima e valeu pela presença!